O mundo vem avançando cada vez mais em suas tecnologias, e a mensagem do Reino de Deus pode ser propagada por meio dela. A IBP vem investindo em novos meios de comunicação para contribuir com a expansão do Evangelho. Há algum tempo, estamos investindo na melhoria de comunicação interna e externa de nossa igreja. Estamos presentes nas nossas mídias sociais e também aprimorando a qualidade audiovisual do sistema de nossa igreja. A IBP é uma igreja para toda a família e é importante estarmos conectados com todas as gerações. Por isso, viemos aqui apresentar um novo projeto de comunicação da Igreja Batista da Pituba. Vem aí, IBP Connect! Boa noite, tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos à nossa celebração desta noite, com alegria nos nossos corações e alegria também em poder adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Por isso, em todas as oportunidades, devemos tributar a Ele honra, glória e louvor. Que Ele esteja a nos conduzir nesse tempo de adoração, que esse momento seja agradável ao Senhor e que tudo que façamos, pensemos e venhamos a realizar seja para o engrandecimento do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Queremos dar graças a Deus porque nesse sábado tivemos na igreja mais um encontro de mulheres. Louvamos a Deus por essa iniciativa, né? Da liderança, principalmente da liderança da educação cristã da nossa igreja, com a nossa ministra de educação, a irmã Andresa, e todas aquelas mulheres que têm contribuído e colaborado para que esses encontros possam ser realizados e que têm crescido, têm sido de edificação, têm sido de crescimento espiritual, que esses encontros possam vir a acontecer no futuro, né? Sejam nesse mesmo espírito, né, de engrandecimento ao nome de Jesus e também para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós louvamos a Deus por isso. Nessa mesma tônica de encontros e propósito de ajudar o crescimento do povo de Deus, é que nós temos os pequenos grupos multiplicadores, né? E pequenos grupos que já têm se multiplicado, outros que já estão se preparando para a multiplicação, outros que estão preparando novos líderes para que haja uma multiplicação dos mesmos, né? E nós louvamos a Deus porque é um tempo especial de comunhão, de adoração ao Senhor, de estreitar relacionamentos e com a visão multiplicadora, né? É a intencionalidade dos relacionamentos discipuladores de conduzir pessoas à adoração e ao louvor do nome de Cristo Jesus, né? Então, é sempre um convite dispensado a cada um que ainda não faz parte de um pequeno grupo multiplicador, certo? Venha fazer parte, ou você pode, fazendo parte de um pequeno grupo, abrir o seu lar, ou não mesmo fazendo parte, abrir o seu lar, para que um pequeno grupo possa aí fazer os seus encontros, tá bom? Que Deus então assim nos abençoe em nome de Jesus. Estamos finalizando um semestre de estudo da Escola Bíblica Discipuladora, né? A classe de liderança, a qual eu lidero, está concluindo as suas atividades nesse primeiro semestre, no dia 19 de junho. Então você também é convidado, se não participou de uma classe nesse primeiro semestre, a ingressar em uma classe no segundo semestre, tá bom? Crescendo em espiritualidade, crescendo no conhecimento da palavra de Deus, e esse é o propósito pelo qual nós buscamos constantemente, né? Esse crescimento espiritual da Igreja de Cristo Jesus, tá bom? Que Deus então assim nos abençoe em nome de Jesus. Esteja atento nas atividades da igreja, porque nessa quinta-feira teremos a conferência aí
a palestra com o irmão José Guimarães falando da questão do compliance, né? Para empresários, pessoas da área jurídica, da área, aliás, de um modo geral, será uma transmissão de conhecimento que vai agregar a nós, né, mais desta área para que possamos ser melhores gestores, né, das nossas áreas de atividade, tá bom? Que Deus então abençoe o irmão José Guimarães nessa palestra. E você que ainda não fez a sua inscrição, não deixe de fazer. É muito importante que toda a nossa igreja esteja abraçada, porque os recursos que nós vamos estar levantando serão revertidos para o prédio anexo. Nós estamos aí orando ao Senhor na expectativa de Deus nos presentear com esse espaço, tá bom? Que Deus então assim nos abençoe nesse tempo de celebração e juntos vamos engrandecer o nome de Jesus Cristo. E vamos fazer isso agora, orando ao nosso Senhor, para que Ele se agrade deste culto que vamos prestar a Ele e que Ele também seja o centro, né, deste culto de adoração e de louvor. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, te louvamos, Senhor, porque durante a caminhada, os obstáculos, as adversidades, os desertos, fazem parte da nossa caminhada, Senhor. E, ó Deus, muito bom saber que o Senhor está conosco, é muito bom saber que o Senhor nos sustenta, que nos guarda e nos protege. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, obrigado pelas tuas misericórdias, obrigado, ó Deus, porque tu tens cuidado de nós. E nós te louvamos, ó Deus, na beleza da tua santidade, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom para conosco. Te louvamos, Senhor, porque contigo nós somos mais do que vencedores. Te louvamos, ó Deus, porque a tua santidade é um desafio para nós diário. Então, ó Deus, sermos verdadeiramente cristãos, imitadores, ó Deus, de Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, pelas tuas misericórdias. Te louvamos, Senhor, pela salvação. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos acolhe, cuida e trata de cada um de nós, Senhor. Que nesta noite, ó Deus, possamos celebrar o teu nome, glorificar o teu nome e que tu possas encontrar em nós uma mente e um coração dedicados, voltados totalmente para o Senhor. Tudo para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Esta é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus queridos. Que Deus, então, prepare os nossos corações para, em louvor ao nome do Senhor, e também ouvindo a palavra de Deus, possamos exaltá-lo aqui nesta noite. Vamos, então, nos preparar para a mensagem que Deus vai preparar. Já preparou para nós. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Cante esse louvor olhando para o seu irmão, abraçando quem você não abraçou ainda. Quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção.
sempre uns aos outros, em comunhão. Mútuo e proteção temos uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção temos uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão, sempre uns aos outros em comunhão, sempre uns aos outros em comunhão. Muito bem, meus queridos, vamos refletir nesta noite no texto que está em 1 Coríntios 12, do 12 ao 31. Vamos falar sobre uma comunidade chamada igreja. E para isso nós vamos ler esse texto, porque nosso conteúdo será baseado no mesmo, tá bom? Vamos então ler o texto da palavra de Deus, que diz assim: porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm a necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo,
e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Que o Senhor aplique esta sua bendita palavra nos nossos corações nesta noite. A igreja, meus queridos, vive no mundo e se vê confrontada continuamente pela história e pela tensão entre o eterno da revelação de que lhe é confiada e o temporal que caracteriza a evolução constante do mundo. Especialmente nesses dias de constantes e rápidas mudanças sociais, a pressão do meio parece acentuar-se, a tentação de ceder a ela é muito grande. Não é a primeira vez que a igreja se sente confrontada com o mundo. E isso é constante, são todos os dias, é um confronto constante das nossas vidas como igreja de Jesus Cristo, né? Essa nossa lida com as questões deste mundo, por isso é um confronto diário. Originalmente foram as correntes filosóficas com as quais se encontraram as testemunhas da fé no mundo grego. Através dos tempos, a igreja tem respondido ao desafio das ideologias de épocas para afirmar seu direito de proclamar sua mensagem redentora. Hoje, as ciências sociais, com a utopia de um mundo racional e justo para o qual os critérios da fé religiosa têm sido considerados mais um estorvo do que uma ajuda. Às vezes, não obstante o desejo de fazer sentir sua presença no mundo, tem levado alguns membros da igreja a comprometer o eterno da mensagem evangélica, com conceitos e ideias que não têm outro horizonte que não seja o aqui e agora. A igreja é o arauto que corre para anunciar sua mensagem. Não é um caracol com sua casa nas costas e que se acha tão bem dentro dela que julga que basta lançar para fora de vez em quando seus chifrezinhos para pensar que, com isto, já cumpriu sua obrigação de se mostrar publicamente. Não. A igreja vive seu encargo de arauto. A igreja é a empresa de Deus. Onde ela estiver vivendo, há de responder à questão de se está servindo como arauto ou se vive para si mesmo. Essas palavras são de Karl Barth, né? Refletindo sobre a igreja e o seu papel nesse tempo presente, neste mundo, e os seus grandes desafios. Há um evidente desejo de renovar a igreja internamente, para fazer dela um instrumento de Deus na solução dos problemas que afligem nosso mundo. Alguns teólogos dizem que a igreja tem perdido sua relevância diante do mundo e não se aprecia hoje o apoio que ela pode trazer à solução dos problemas humanos contemporâneos. Às vezes, tem sido a própria igreja que se vai encerrando, limitando em sua liturgia, seu culto, sua teologia e suas esperanças escatológicas, até ressaltar numa coisa estranha ao seu ambiente. Verdadeiramente, meus queridos, a igreja não é um caracol com sua casa nas costas. Bom seria se a igreja assumisse os ideais da reforma, o exército de Deus, o instrumento da luta e a presença de Deus no mundo. E dentro disso, quero ressaltar essa questão do renovar, da renovação. Renovar vem do latim renovare, quer dizer tornar novo, dar aspecto ou afeição de novo, mudar ou modificar para melhorar,
restaurar, reformar, corrigir, consertar, reparar. O problema, meus irmãos, é que a renovação não significa mudanças em princípios, mas na forma como nós expressamos esses princípios. O problema não está na renovação, mas o que alguns entendem por renovar. Renovar não é substituir. O que acontece é que alguns têm se inclinado pelo modismo e desejos do ego humano. Essa talvez seja a maior questão, porque eles entendem que ao renovar tem que substituir tudo aquilo que foi visto anteriormente. Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação. Fazer crescer, tornar novo. Nova força, vigor dado a alguém. Não é substituição. É a oportunidade de fazer novo, de fazer crescer. E mais, que denota um processo contínuo pelo qual o ser humano se torna mais parecido com Cristo, em cujo processo ele é um cooperador com Deus. Por conta da falta de entendimento e conhecimento sobre a renovação, tem se proliferado um emaranhado de denominações, com as mais variadas listas doutrinárias, liturgias variadas, fugindo da linha mestra que deve ser seguida por todo aquele que professa Cristo como Senhor e Salvador, a palavra de Deus. Vejamos algumas figuras utilizadas para denominar a igreja, esse corpo vivo, que tem como alicerce Cristo Jesus, que tem como cabeça o Cristo ressurreto. Estas figuras, meus queridos, foram usadas com muita frequência pelo apóstolo Paulo. E aí eu quero citar para os amados irmãos, nesta noite, para nós refletirmos acerca destas figuras descritas pelo apóstolo Paulo, contidas nas Sagradas Escrituras. O texto que nós lemos, que o apóstolo Paulo está enviando essa carta à igreja de Corinto, ele demonstra uma preocupação justamente quando a igreja perde essas suas características vitais, oriundas do ensinamento apostólico, baseado nas doutrinas contidas na palavra de Deus. E ao ler aquele texto, e agora refletindo acerca do que é a igreja, nós vamos entender acerca disso um pouco mais. A igreja como corpo de Cristo. A igreja como corpo de Cristo é o motivo principal das cartas paulinas. E Paulo enfatizava isso em diversos momentos, dizendo e explicando para a igreja de que ela era o corpo de Cristo. A figura se completa com a ideia de Cristo como cabeça da igreja. O propósito dessa figura é destacar a unidade orgânica, onde todos e cada um dos membros tem um papel a cumprir no corpo total. Não cabe nesse corpo nem a falsa humildade que diz: porque não sou mão, não sou do corpo. Nem o orgulho que diz ao outro membro: não tenho necessidade de ti. O procedimento e a honra de um membro são motivos de dor ou de gozo para todos os membros do corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo. Guarda essa primeira figura. A segunda figura que o apóstolo Paulo usa em seus textos é a igreja como templo. Essa figura aparece em 1 Coríntios 3, de 9 a 17, onde o que predomina é a santidade do edifício e a santidade dos que a edificam.
Esse texto, como em 1 de Pedro 2, de 4 a 5, mostra um templo em construção, uma ideia dinâmica da igreja. Ou seja, a igreja não é um corpo estático. Ela continua sendo edificada, solidificada, tendo como lastro, como base, Cristo Jesus e os princípios deixados na sua palavra, para que nós possamos construir esse corpo sadio e santo para louvor do nome de Jesus. Esta é a segunda figura. Uma terceira figura é a igreja como lavoura de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, também no capítulo 3, no versículo de 6 a 9, ele nos traz essa ideia da igreja como lavoura de Deus. Nos dá a ideia do trabalho do homem dentro da igreja e deixa claro que somos apenas colaboradores. Olha que coisa bonita, né? Esse Paulo, ao trazer essa figura, ele está transmitindo, né, a ideia do trabalho do homem, que o homem foi chamado, convocado para servir ao Senhor, né? Servir à igreja, servir aos irmãos da igreja, né? Uns aos outros, acolhendo uns aos outros, né? E que nós somos colaboradores, nós somos cooperadores da obra do Senhor. Então nós temos uma outra figura que vai nos ensinar isso. Uma outra figura que Paulo traz também é a igreja como esposa de Cristo, né? Ela é a esposa de Cristo. E o texto de Efésios, né? Há um texto em Efésios que diz que Deus nos mostra a sujeição da igreja a Cristo. E Apocalipse mostra a vestimenta da esposa que se prepara para as bodas do Cordeiro. Que coisa linda, viu, meus amados? Então nós temos nesta figura a igreja como esposa de Cristo. Essa igreja que deve despertar, manifestar a fidelidade com o seu esposo, com o seu noivo, que é Cristo Jesus. Por isso, meus queridos, é um privilégio para nós sermos igreja de Cristo. É um privilégio para nós sermos servos do Senhor, cooperadores na obra do Senhor. E como última figura, e pode ter muitas outras, mas eu estou citando apenas esta, a igreja como família. A igreja como comunidade. Em Gálatas 6,10, né, Paulo, falando à igreja dos Gálatas, ele vai trazer essa figura da igreja como família. Fala da responsabilidade de cada membro para com a sua família espiritual. Nós que fazemos parte de uma comunidade, devemos nos sentir responsáveis uns pelos outros, de cuidar uns pelos outros, para a edificação da igreja de Cristo. Por isso a igreja é vista também como família, que agrega novos, que cuida desses novos, né? Que tem uma preocupação em alimentar esses novos, não só espiritualmente, mas também, né, fisicamente. Esta é uma grande responsabilidade que nós, como Igreja de Jesus, passamos a ter. As preocupações de Paulo, meus queridos, eram e são pertinentes, são relevantes, são importantes, sim, na sua época e também nos nossos dias. Paulo sabia que as discordâncias dentro da igreja iria gerar desarmonia no corpo entre os seus membros. Por isso, ele ressalta a unidade do Espírito, no versículo de número 13, no texto lá de 1 Coríntios que nós lemos, né? A unidade do Espírito, a função de cada membro. Cada membro tem uma função a ser desempenhada. Não tem como pensarmos alguém que faz parte da comunidade da Igreja de Cristo, que ele mesmo diz que a igreja é dele, e não desempenhar, não desenvolver nenhuma atividade dentro da igreja. Por isso a Bíblia diz e fala sobre a função de cada membro, a unidade do corpo. Mesmo em meio a tantas diversidades, mas há unidade no corpo, porque Cristo é o centro da igreja. A importância de cada membro. Não tem membro mais importante um do que o outro. Todos são iguais diante do Senhor e todos foram chamados para servir dentro daquilo que Deus já pré-estabeleceu, para que cada um venha a servir. O auxílio mútuo, né? Nós precisamos andar de mãos dadas.
precisa haver um companheirismo, precisa haver um senso, né, de cuidado, né, uns para com os outros. O uso dos dons para o crescimento da igreja. Os dons não foram para a nossa exaltação, os dons foram para exaltarmos aquele que nos concedeu os dons, porque o dom é concedido por Deus e Ele nos deu esse dom para que nós pudéssemos aplicar e abençoar outras pessoas. Esse é o propósito. Por isso o apóstolo Paulo ressalta nas suas cartas, né, essas características para que a igreja de Cristo pudesse ter essa consciência no tempo de lá, mas também no tempo presente. Com isso nós teremos uma igreja saudável, uma igreja que cresce com santidade, com saúde espiritual, e assim nós podemos glorificar o Senhor da igreja. E ele diz no versículo 18: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Meu querido, minha querida, se você está numa posição hoje de servir ao Senhor, é porque Deus quis que você estivesse nessa posição para servir ao Senhor. E se não está ainda, é tempo de você se ingressar, de você se colocar à disposição para servir o Senhor aonde Deus vai te colocar. Porque é assim que Deus deseja, porque aprove Ele, né, colocar cada um no seu devido lugar para a construção do corpo de Cristo, que é a igreja. E quero encerrar com uma palavra do Delcy de Souza Lima, no livro Elementos da Teologia Cristã. E ele diz assim, que a missão cristã do século I, não foi uma missão pela igreja, mas uma missão dentro da igreja. Nas reuniões das comunidades, quando as igrejas se reuniam para a edificação dos fiéis, eram criadas as condições que faziam de cada cristão uma testemunha, um evangelista, um missionário. Assim, as igrejas cresciam em número, porque era uma igreja que compartilhavam, que davam seu testemunho, evangelizavam e estavam na obra missionária. Nós somos uma comunidade formada pelo Senhor para proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma comunidade chamada igreja para servir. Uma comunidade chamada igreja para cuidar. Uma comunidade chamada igreja para testemunhar. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa responsabilidade. Mantenhamo-nos fiéis aos ensinos da palavra, à doutrina, aos ensinos apostólicos, para continuarmos marchando na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que te faça florescer, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando do teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando do deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei.
coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Graças a Deus por esta bendita palavra ministrada aos nossos corações, né? Que o Senhor continue a falar à sua igreja, né? Essa comunidade que Ele tem e é tida e tem a Jesus Cristo como cabeça, né? Como sustentação, né? Uma igreja que é dele, foi criada por Ele e para Ele. E o nosso propósito é exaltar e glorificar o nome de Cristo Jesus como comunidade, como igreja que Ele mesmo comprou para si, né? Ele mesmo saldou a dívida que esta igreja tinha. Porque quando nós falamos igreja, não falamos no tempo físico, no espaço físico, mas estamos falando de pessoas, né? Então nós queremos dar graças a Deus porque Jesus pagou o preço por esta igreja, pagou o preço pela minha vida, que sou igreja, da sua vida, que é a igreja, né? E nós louvamos a Deus pela sua bondade e pelas suas infinitas misericórdias. Vamos orar, meus queridos, também pelos aniversariantes. Vamos orar também pela vida financeira do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, para que os recursos sejam levantados, tudo para contribuir para o avanço da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oro a Deus e agradeço ao Senhor, porque nos próximos dias vamos estar posicionando mais 2 missionários no campo, né? Um lá na cidade de Macururé e outro aqui na cidade de Terra Nova. Essa é a nossa oração, certo? Todas as tratativas estão sendo feitas e vão estar sendo concluídas, e nós vamos louvar a Deus para que o Senhor nos dê recursos para manter esses missionários, aqueles que já estão conosco, outras demandas para os campos missionários que surgirão. Precisamos avançar para outros campos missionários. Então é motivo de gratidão, porque o Senhor vai estar conosco. Vamos orar também pelo batismo ali na penitenciária Lemos de Brito, nossa frente missionária. Vamos estar orando ali também, tudo para a glória e louvor do nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças, ó Deus. Te louvamos pela tua bondade, pelo teu cuidado, pelo zelo do Senhor para conosco. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra viva e eficaz. E nós te louvamos, ó Deus, pelo cuidado especial que o Senhor tem tido para conosco. A tua palavra, ó Deus, que tem norteado a nossa caminhada, tem nos sustentado, Senhor. Abençoa os aniversariantes da semana, que eles sejam, ó Deus, cuidados pelo Senhor e que o Senhor possa encontrar em seus corações, ó Deus, sentimentos de gratidão por mais um ano de vida que o Senhor lhes concedeu. Ó Deus, nos ajuda o teu povo, ó Deus, a administrar os recursos, os bens, a investir, ó Deus, os recursos na obra missionária, Senhor. Agora com mais esses 2 missionários que teremos no nosso campo, ó Deus,
para a cidade de Macururé, para a cidade de Terra Nova, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a que mais e mais, Senhor, possamos estar, ó Deus, investindo recursos na obra missionária, Senhor. Abençoa também, ó Deus, os batismos ali no presídio, na quarta-feira, que seja um tempo de celebração para glorificar e exaltar o Teu santo nome, ó Deus. Abençoa a nossa semana, todas as atividades que serão desenvolvidas e que em todas elas, ó Deus, o Teu nome seja exaltado e seja glorificado. Esta é a nossa oração, Senhor, agradecidos, e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Senhor então nos abençoe, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor possa nos conduzir com alegria, com dedicação para louvor e glória do nome de Jesus Cristo. Bom, Deus abençoe e até a próxima semana. O mundo vem avançando cada vez mais em suas tecnologias, e a mensagem do Reino de Deus pode ser propagada por meio dela. A IBP vem investindo em novos meios de comunicação para contribuir com a expansão do Evangelho. Há algum tempo, estamos investindo na melhoria de comunicação interna e externa de nossa igreja. Estamos presentes nas nossas mídias sociais e também aprimorando a qualidade audiovisual do sistema de nossa igreja. A IBP é uma igreja para toda a família e é importante estarmos conectados com todas as gerações. Por isso, viemos aqui apresentar um novo projeto de comunicação da Igreja Batista da Pituba. Vem aí, IBP Connect!